Bom, então dando continuidade, né, à nossa aula de ontem, hoje a gente provavelmente vai terminar de vez ahn, a, a parte de gravitação de Newton. E, enfim, na aula passada, né, a gente demonstrou a primeira lei de Kepler, que, né, os planetas eles orbitam um corpo com uma trajetória elíptica, né, e o Sol, no caso, né, do caso de um sistema solar, enfim, está em um dos focos dessa elipse, né? A gente até mostrou o x do centro tinha lá um certo valor, o y do centro era zero, com isso a gente conseguiu desenhar certinho a nossa elipse e, enfim, a gente demonstrou a primeira lei de Kepler, a gente fez um monte de manipulação matemática, mas no final a gente chegou na equação da elipse e hoje a gente vai tentar encontrar, né? Então, para a equação da elipse, se você se lembra da aula passada, o nosso epsilon, esse carinha aqui, né, definido como 1 mais essa coisa toda aqui, raiz disso, né, raiz de 1 mais essa coisa toda aqui, estava entre 0 e 1. Quando ele estava entre 0 e 1, a gente tinha um caso em que a energia era menor que zero. Então, sempre que eu tiver energia menor que zero, a energia total menor do que zero, eu tenho um estado ligado. O que significa energia total menor que zero? Significa que o potencial ele ganha da parte cinética, né? Nesse caso aqui, o potencial efetivo. Né? A gente vai falar desse cara hoje também. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido na parte matemática aqui, né? Mas enfim, relações importantes então para a gente começar. Esse nosso epsilon aqui, que eu coloquei, e essa relação que a gente chegou na aula passada, né? R quadrado como sendo sigma menos epsilon x tudo ao quadrado, né? A gente conseguiu completar quadrados com isso daqui. Se você ir na aula passada lá, você lembra. Vamos começar abrindo. Na verdade, a gente sabe que r quadrado, né? Em coordenadas cartesianas, ele é x quadrado mais y quadrado, né? E, olha só, como a gente vai analisar o caso de epsilon igual a 1 agora, isso implica que a energia é necessariamente igual a zero, tá? Por quê? Basta olhar aqui, né? Esse tantão de coisa aqui, ó. Aqui eu tenho 1 mais alguma coisa. 1 mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa que quando eu somo com 1 dá zero? Dá zero não, dá 1. É o zero, né? Então, esse cara todo aqui, todo esse tanto de constante, tem que ser zero. Mas para esse tanto de constante ser zero, o 2 não é zero, o momento angular não é zero, ele é conservado, a gente sabe. G não é zero, a massa não é zero, nenhuma das duas. Então, o único jeito desse cara zerar é se a energia do corpo que estiver realizando a trajetória pelo campo gravitacional for zero. Ou seja, quando a parte cinética e a potencial se igualam, né? Então é esse caso aqui, é um caso se P então Q, né? No caso de lógica matemática, né? Então se epsilon igual a 1, implica que a energia é zero. Necessariamente, tá bom? Então, olha só, vamos começar pelo seguinte. Vamos abrir esse quadrado aqui e já substituir esse R por essa relação pitagórica aqui, tá? Então, x quadrado mais y quadrado é igual, a gente vai tentar então encontrar aqui a equação da hipérbole, tá? Desculpa, da parábola. O que acontece? Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, epsilon2x2, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, tá? Bom, se a gente está considerando o epsilon igual a 1, então a gente já substitui aqui x2 mais y2. Isso aqui é igual a sigma 2 mais, se o epsilon é 1 aqui fica só x quadrado, menos duas vezes sigma x, né? Já que o epsilon é 1. Veja, subtraindo x dos dois lados, a gente tem isso. X mata com x. Então a gente tem uma equação que é y em função de x. Ou seja, y quadrado é igual a sigma ao quadrado menos 2 sigma x, né? Eu gostaria não de... na verdade, assim, isso aqui é y em função de x, né? Mas para encontrar a equação... Então aqui, isso aqui é um y em função de x, né? A gente, para encontrar a equação da parábola, a gente vai ter que fazer é o contrário, é encontrar x em função de y, né? E para fazer isso,
olha só o que eu vou fazer. Na verdade, a equação da parábola já está aqui, né, para x. Então, o x isola o x. Ele é o quê? Vamos fazer assim, ó, passo a passo. 2 menos 2, né? Sigma x igual a y quadrado. Eu estou subtraindo esse cara dos dois lados, então aqui vai aparecer um menos sigma quadrado. Beleza? Multiplica essa equação por menos 1. Você tem que 2 sigma x é igual a sigma quadrado menos y quadrado. Tá? E aí sim, eu posso encontrar quem que é o meu x, né? Então agora eu tenho x em função de y. X de y é simplesmente sigma 2 dividido por 2 sigma menos y2 dividido por 2 sigma. Tá? Aqui está então x em função de y, né? Na prática, assim, isso aqui é a equação da parábola, mas a gente está acostumado, né, a ver o contrário, né? Y, olha só, o caso y em função de x me dá uma parábola, que é desse jeito aqui, né? O caso x em função de y, que é esse caso aqui, x em função de y, vai me dar uma parábola, mas vai me dar uma parábola que ela é assim, ó, certo? Ou seja, ela corta o vértice aqui, né, o x, ela é uma parábola, digamos, deitada, né? Mas é uma parábola. E aí, no caso, o Sol estaria no ponto de mínimo aqui, né? Então, seria esse ponto aqui, seria o ponto de mínimo, R mínimo, a distância mínima entre o corpo e a estrela, digamos. Esse ponto, inclusive, vamos lá, deixa eu desenhar isso daqui certinho. Então, aqui a gente tem, então, x de y sendo proporcional, olha ali, ó, a y quadrado, tá? Sendo proporcional a y quadrado, tá bom? Então, é uma equação da hipérbole, da parábola, perdão. Mas é x em função de y, ele é proporcional a y2. Então, vamos desenhar isso daqui, ó. Aqui está o nosso y, aqui está o nosso x. O que acontece? Então, eu tenho uma parábola. Então, a partícula, né, digamos, ela vem lá do infinito e faz isso daqui. Não é exatamente uma parábola, né, mas pressuponha. E aí, o que acontece? Na verdade, nossa, deixa eu melhorar esse desenho aqui, para a gente fazer uma análise decente, pelo menos, e não ficar tudo cagado, né? Então, primeiro eu vou desenhar a parábola e depois eu desenho aí aqui. Então, aqui eu tenho y e aqui eu tenho, perdão, y e aqui eu tenho x. X. Nesse cara aqui continua para baixo. E aí, o que acontece? Esse ponto aqui, então aqui está a massa, no nosso caso, né, do Sol. A massa da estrela, emisão. Essa é a distância mínima, né? Lembra que a gente viu na primeira aula de gravitação newtoniana, órbitas abertas e tal? Então, esse cara ele vem aqui do infinito, ele passa por um campo gravitacional, ele né, sofre um desvio por conta da atração da estrela, só que ele continua para o infinito. Já que a energia ela não é zero, né? Lá no infinito, a energia cinética está ganhando do potencial. Na verdade, a energia lá no infinito, a energia é zero, né? Perdão. A energia é zero lá no infinito. Quando esse cara começa a se aproximar de um campo gravitacional, ele vem ganhando energia, né? A energia total é K mais U. Então, ele vem ganhando energia conforme o X vai aumentando, né? Esse aqui é um U de X. Conforme o X vai aumentando, ele vem ganhando energia cinética e potencial, certo? Só que nesse ponto aqui é o ponto onde as duas energias se igualam, ou seja, onde a energia ela é zero, tá? Então ele vem, a energia potencial começa a crescer, a energia cinética, eles começam a balancear, a energia cinética começa a diminuir, e ele sai. Quando ele sai aqui, a energia potencial U de X começa a diminuir, e a energia cinética começa a aumentar. Esse caso aqui é o contrário. Quando ele está vindo, a energia cinética começa a diminuir,
a energia potencial começa a aumentar, o de x começa a aumentar. Esse ponto é um ponto de equilíbrio, onde tanto a energia cinética quanto a energia potencial são as mesmas, portanto, uma mais a outra dá zero, né? Lembrando que a energia potencial, num caso gravitacional, num sistema atrativo, ela é negativa, né? Ela é dada por menos G, emissão mzinho, sobre R, certo? E aí, o que acontece? Essa aqui é a distância mínima, então, que o corpo passa da estrela, certo? E, inclusive, a gente tem como mostrar que esse ponto aqui é o ponto, é a velocidade de escape, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de P, pode ser? O ponto P é o ponto onde a velocidade da partícula é raiz de 2gm sobre R2, né? Isso que é a velocidade de escape. Por quê? Pela análise da energia você consegue ver isso. Bom, a energia total, ela é 1/2 de mv2, desculpa, 1/2 de mv2 menos G, emissão mzinho, sobre R, né? Isso aqui que é a energia total. Nesse ponto, a energia é zero. Se a energia é zero, então esse cara aqui é igual a zero. Significa que isto, né, a potencial é igual à cinética, ou seja, somando isso daqui dos dois lados, a gente tem isso daqui, G emissão mzinho sobre R. E aí, sobre R2 não, né? Aqui é sobre R. Perdão. E aí o que acontece? Você tem aqui a massa matando com a massa. Você tem aqui V quadrado vai ser, vamos lá, V quadrado é 2gm sobre R. Então, então a raiz disso, né? A velocidade de escape, ela será a raiz dos dois lados, raiz de 2gm sobre R, tá bom? É isso que a gente tem. É a velocidade de escape de um corpo. A velocidade de escape é a velocidade mínima que o corpo precisa ter para se desprender do campo gravitacional, né? E é exatamente nesse ponto P que ele tem a velocidade de escape, tá? Então o ponto P é a velocidade de escape. Vou colocar um Vzinho aqui. Beleza? Ok. Então o corpo vem lá do infinito, passa por um campo gravitacional, mas ele não fica confinado. Não é um estado ligado. Na prática, ó, se a energia é maior do que zero, a gente não tem estado ligado, como a gente viu na aula passada. Se a energia é zero, o estado também não é ligado. O estado só vai ser um estado ligado, né? A partícula só vai estar confinada num campo gravitacional se a energia for menor que zero. Ou seja, se o potencial, se a parte da energia potencial ganhar da parte cinética. Tá bom? Se não, não vai ter. Então, para a gente fazer... Tá, vamos lá. Vamos analisar o potencial efetivo aqui, então, de vez. Aquele nosso... Enfim. Vou colocar aqui e discutir aqui com vocês, então, pode ser? Vamos analisar agora o gráfico do potencial efetivo. Que é o seguinte, acho que esse espaço aqui dá. O potencial efetivo parece muito aqueles gráficos, para quem estuda química aí vai saber. Aqueles gráficos de um sistema atômico, né? Quando você tem um estado ligado, enfim, de um átomo, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, ele faz isso daqui, enfim. Algo desse tipo aí. Se vocês se lembrarem, o potencial efetivo, a gente calculou há umas 2 aulas atrás, ele era L quadrado, né, sobre, cadê aqui? Tem a colinha aqui. Sobre 2mzinho R2 menos G emissão mzinho sobre R. Isto é energia potencial gravitacional por si só, né? Como a gente tem esse termo a mais aqui, né? A gente chama isso daí do potencial efetivo da partícula, né? Dando para pegar ali, tá. E aí vamos analisar as situações, então. Primeira situação, né? Vamos pegar aqui aquele caso que a gente viu do epsilon entre 0 e 1. Para um epsilon entre 0 e 1, a gente vai ter uma elipse. Ou seja, esse ponto... Vamos lá. A gente vai ter esse caso aqui, ó. Eu tenho 2 pontos de retorno. Então vamos traçar aqui. Isso aqui eu vou chamar de energia E1, pode ser?
Na verdade, eu vou chamar de energia E2, porque tem um caso que eu vou chamar de E1 logo daqui a pouco. Analisando a energia E2. A energia E2 está associada com epsilon no intervalo de 0 e 1, não podendo ser 0 e não podendo ser 1. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é uma elipse, como a gente viu na aula passada. Eu tenho dois pontos de retorno, eu tenho esse ponto e esse ponto. Esses pontos aqui, ó, equivalem, a gente vê aqui no gráfico, ó, ao R mínimo. E esse aqui é o R máximo. É o afélio e o periélio, pô. Lembra disso? Então, isso daqui equivale à elipse, ó. O corpo, se a gente fosse ver como um sistema massa-mola, né, seria como se esse corpo ele ficasse oscilando aqui. A gente poderia descrever isso como um oscilador harmônico, por exemplo. O corpo fica oscilando aqui, ele está confinado, ele vem para cá, esse é o ponto de energia cinética máxima, né? Onde esse pontinho aqui é o ponto de mínimo, né? Ele vem, aí ele não tem energia cinética o suficiente para passar desse ponto. Nesse ponto ele só tem energia potencial gravitacional, então ele volta, vem de novo, chega nesse ponto. Como ele não consegue passar, ele volta de novo e fica nesse estado. É uma elipse, né? Então, a energia E2 corresponde aqui à nossa famosa elipse com a massa m em um dos focos da elipse. Então, aqui é o afélio, que seria o R mínimo, e aqui seria, desculpa, esse aqui é o periélio, e aqui o nosso afélio, que seria o R máximo, né? A distância máxima de um corpo até a estrela. Beleza, rapaziada? E aí tem esse caso aqui, né? O caso de mínimo aqui, ó. Que seria o quê? Perdão, caguei no desenho. Esse caso aqui, ó, de mínimo. O desenho é até maior aqui, ó. Que é quando o R mínimo e o R máximo, ó, eles vão se juntando. Se eles vão se juntando, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, do R mínimo e do R máximo, viram um só. Ah, mas o que é isso? Vou chamar de R grande. Isso daqui é a circunferência, pô. Eu sei que quando a excentricidade diminui, isso aqui se torna cada vez mais perto de uma circunferência. Se a excentricidade da elipse é zero, o que eu tenho é exatamente uma circunferência, cujo R mínimo e o R máximo são os mesmos. Então esse meu R não varia, certo? A distância do planeta, da órbita, né, até a estrela é sempre a mesma, sempre vale R, tá bom? E aí, nesse caso, né, esse é o caso de energia E1, é onde a energia tangencia, aqui é até meio difícil de desenhar. A energia, ela tangencia aqui, ó, esse ponto, tá? Esse ponto de mínimo, ela tangencia. Então esse aqui eu vou chamar de energia E1, beleza? Tá, vamos lá. Veja que só tem, né, um ponto de retorno aqui, que é o próprio R, né? Já que ele é constante. Ele é constante. A gente poderia, em coordenadas cartesianas, isso aqui é R quadrado. Vou escrever mais aqui embaixo. Ó. R quadrado seria x2 mais y2. É a equação da circunferência. E aí, para qual epsilon que a gente tem isso? A gente tem isso para um epsilon que seria igual a... Na verdade, não igual a 1, né? Igual a 1, a energia é zero. Para o estado estar ligado, como isso daqui, a energia tem que ser menor que zero. Cadê meu epsilon que eu apaguei? Tá aqui. Eu apaguei, mas eu tenho a colinha aqui. Para o epsilon, para a energia, se a energia é menor que zero, é um caso de epsilon entre 0 e 1 também, na verdade. Porque como eu falei, né, na aula passada, a gente chegou na equação da elipse, mas a partir da equação da elipse você consegue demonstrar a equação de circunferência. Né? Só você pegar o y do centro sendo igual a zero, o x zero, o a e o b, né, que fazem parte ali da nossa análise da elipse, quando você considera a distância semifocal sendo zero, também você chega na equação da circunferência, tá? Então, a circunferência, a gente poderia dizer que é um caso particular de uma elipse, né? A elipse ela é um pouco mais geral do que a circunferência. Tá dentro desse caso aqui também, né? Então eu poderia colocar E1 e E2. Os casos de energia E1, E2. Tá. E quando a partícula só tem um ponto de retorno? Aí, meu amigo, ela não pode estar aqui. Ela não pode estar abaixo do x. Isso aqui é x, né, que eu estou chamando. X e y. Ela não pode estar abaixo do x. Porque se ela estiver abaixo do x, alguma hora ela vai ter um ponto de retorno. Por exemplo,
tem cometas, né, que eles levam cerca de anos para aparecerem no céu de novo. Eles ainda estão confinados no sistema solar, mas é um R, é um ponto de retorno que está muito longe, né? Isso daqui ele nunca toca no zero, né? Ele nunca toca no eixo X, essa continuaçãozinha aqui. Ela vai até o infinito sem nunca tocar no X. E aí, o que acontece? Cometas, por exemplo, que aparecem, né, a cada, sei lá, 10 anos, vamos colocar assim, eles têm um ponto de retorno que está, por exemplo, aqui, e o outro ponto de retorno deles está muito longe, está num X muito grande, tá? Não é o caso de planetas do sistema solar, por exemplo. O ponto de retorno deles é bem próximo aqui um do outro, né? Então, enfim, são estados ligados. Sempre que você tiver algo que está abaixo do X, ou seja, uma energia negativa necessariamente, ele é um estado ligado, ele não tem como se desprender do sistema solar, ok? A não ser que aconteça algum caos e venha um outro corpo e atinja esse corpo e alguma coisa aconteça. Aumente a energia cinética dele, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem um caso de energia que vai ser até difícil de desenhar aqui. Eu vou pegar uma outra cor. Vou pegar o azul aqui. Seria o caso da energia igual a zero. Energia igual a zero significa o epsilon igual a 1, né? Que é o caso que a gente acabou de ver aqui. É aqui, ó. Ou seja, tem um ponto de retorno, está bem em cima aqui da nossa linha, do nosso eixo X, né? Mas esse aqui, então, eu vou chamar de E3. O caso 3, né? O caso 3 é para o epsilon igual a 1, que a gente acabou de ver. Então, aqui, ó, E3, a gente acabou de ver, é para epsilon igual a 1. Por quê? Ela tem um ponto de retorno só, veja. Ela vem do infinito, passa pelo ponto de retorno e volta para o infinito. Ela nunca mais volta nesse sistema aqui, tá? Então, ela tem um ponto. Aqui, esse é o ponto onde a gente estava falando da velocidade de escape aqui, né? É esse ponto aqui. Ela vem lá do infinito, ela passa pelo campo gravitacional. Quando ela passa pelo campo gravitacional, aqui é o ponto onde a energia cinética e a potencial são iguais. Ela vem e vai para o infinito, né? Ela nunca volta, ela tem um ponto de retorno. Desculpa, ela não faz isso daqui não. Ela vem e ela não volta nunca mais, ó, porque ela não toca em mais nenhum ponto desse nosso gráfico. Ela só toca nesse ponto, que é quando ela está no campo gravitacional, certo? Que é exatamente esse ponto aqui, né? Ela vem lá do infinito, sofre um desvio. Esse ponto P nosso aqui é exatamente esse ponto aqui, ó. É onde tem a velocidade de escape. E ela vai para o infinito, sem nunca mais voltar. E tem o último caso, né, que seria o E4, né, que seria uma energia, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, que a partícula também só tem um ponto de retorno. Mas aí, assim, o caso E4 é para epsilon maior que 1, que é o caso da hipérbole, meus amigos. É o caso que a gente está interessado. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, não. E4 é para epsilon maior do que 1. Será que vocês conseguem enxergar aí? Vixe, não consegue não. Vou colocar aqui, ó. O caso E4. Vou colocar aqui em cima. Já está aqui, na verdade, né? Nem precisava colocar. Então aqui, ó. O caso E4 é para epsilon maior do que 1, que é a hipérbole, né? Ou o ramo de hipérbole, que é o que a gente está interessado. Beleza? Mas eu espero que vocês tenham entendido a discussão até aqui, então. Estados ligados, necessariamente a energia está abaixo aqui do X. O potencial sempre ganha da parte cinética, tá? Esse cara aqui sempre vai ganhar da parte do meio de MV2. E o caso onde a gente tem o corpo exatamente sobre o eixo X é uma hipérbole, tá? Então, é uma hipérbole não, uma parábola, perdão. É uma parábola. Ela vem do infinito, ela tem um ponto de retorno e depois ela nunca mais volta. É o mesmo caso quase que do E4 aqui, né? Ela vem daqui, ó. Ela passa e vai embora para sempre. Só que são diferentes os pontos porque, enfim, a gente vai entender agora porque agora sim, já que a gente dá todas as considerações, né? A gente tem todas as informações para calcular a trajetória, tudo que a gente queria desde o começo, da luz
num campo gravitacional. E vocês vão ver que a luz segue exatamente um ramo de hipérbole, enfim, quando ela passa pelo campo gravitacional. Ok? Deixa eu só apagar isso daqui. Bonita essa discussão, né? Então, finalmente a gente voltou para a física da coisa. Tava com muita matemática já. Quanta coisa a gente teve que manipular para chegar até aqui, velho. Mas valeu a pena. Fala aí. A mecânica newtoniana é muito bonita. Mais bonito ainda vai ser o resultado que a gente vai chegar agora, velho. Vocês vão ver. A gente vai calcular agora de vez, então, o desvio da luz. Vamos calcular o desvio da luz na mecânica newtoniana. Então, agora sim a gente vai calcular o desvio. Vou falar agora, velho. Agora. Bom, então quando eu fui editar o vídeo, eu vi que tinha acabado a bateria da câmera na hora da gente calcular o desvio da luz. Mas, enfim, então eu estou aqui em outro dia para a gente continuar. Só relembrando então, cadê a minha colinha aqui para eu ver onde que eu tinha parado, certo? Ok, né? Certo, então a gente calculou, a gente discutiu sobre o gráfico da energia potencial efetiva, né? Vimos as órbitas e aí falta a gente agora calcular a trajetória da luz. A energia, né, total, a gente sabe que é a soma da cinética mais a potencial. E isto é, classicamente, 1/2 de mv2 menos G, emissão, Mzinho, sobre R, né? Esse aqui é a energia potencial gravitacional, ela é negativa. Por definição, né? Porque a força gravitacional ela é atrativa, né? Então, enfim. Bom, na mecânica newtoniana, né? Enfim, a luz tem massa, mas a velocidade, a gente calcula, né? A velocidade do corpo que a gente está querendo calcular, já que a gente quer calcular a trajetória da luz tangenciando o Sol. Então a velocidade do corpo em questão é c, né? Classicamente, usando a mecânica de Newton, tá tudo bem eu falar então que a energia ela é 1/2 de mc² menos g, emissão, Mzinho, sobre R. Nesse caso, eu vou chamar de R grande, que a gente está falando do raio do Sol, né? Porque a luz passa tangenciando aqui o Sol. E é o seguinte, eu não sei a massa da luz, de fato. Então o que eu vou fazer vai ser fatorar esse Mzinho aqui, porque eu posso calcular uma coisa aqui, ó. Fatora um Mzinho, então fica Mzinho que multiplica C2 sobre 2 menos G, emissão, sobre R. E aí, o que acontece? Bom, C é a velocidade da luz, né? A gente já calculou isso aqui 1 milhão de vezes. C² é 9 vezes 10, né? Lá do curso de relatividade especial. 9 vezes 10 a 16 metros por segundo. Dividir isso aqui por 2, fica 4,5 vezes 10 elevado a 16. Então, o que eu estou querendo dizer é que este fator, C² sobre 2, é da ordem de 10 a 16, tá? 10 elevado a 16. Enquanto esse fator aqui, G, então vamos lá, G é a constante da gravitação, né, de Newton, que vale 6,67 vezes 10 a 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, né? Kg2. M é a massa do Sol, que eu vou aproximar aqui para 2 vezes 10 a 30 kg. E R é o raio do Sol, que eu vou aproximar também para... quanto que eu coloquei aqui? A aproximação. 7 vezes 10 a 8, raio do Sol, aproximadamente. 7 vezes 10 a 8 metros, tá bom? Tudo no SI aqui. Tudo bem. Quando você joga esses dados aqui, você vê que esse cara aqui é da ordem de 10 a 11, tá legal? E é claro que 10 a 16, a gente está falando de uma diferença de 10 a 5 aqui. Ou seja, 100 mil, né, de diferença. Então, claramente, o fator de energia cinética, que é esse cara aqui, né, é muito maior do que a energia potencial. Mas a gente já viu que se a cinética, né, num caso de energia total, que é a soma da cinética com a potencial, se uma partícula, um corpo, num campo gravitacional, tem uma energia cinética muito maior do que a potencial, com certeza a energia desse cara é maior do que zero. E a gente viu, como a gente viu, né, discutindo o gráfico do potencial efetivo, se a energia é maior do que zero, necessariamente o estado
não é ligado, né? O corpo não está confinado no campo gravitacional. Então ele vem do infinito com uma energia, enfim, seguindo uma linha reta, ele vai ganhando energia potencial conforme ele se aproxima do campo gravitacional. Tem um ponto ali que a distância é mínima, e esse ponto, né, onde ele passa é a velocidade de escape, porque ele continua, né, ele consegue então escapar do campo gravitacional e seguir numa linha reta de novo, que é o que acontece com a luz, né? Então o que acontece? Isso representa um estado não ligado. Ou seja, a representação, né, seria isso daqui. Aqui está o nosso Sol. Vou desenhar ele assim, ó. Olha esse barulho, irmão. Aqui está o nosso Sol. O que acontece é que a luz ela faz isso daqui, né? Ela vem do infinito, uma linha reta, tangencia o Sol e vai embora. Uma das assíntotas aqui, né? Então ela vem de uma linha reta. Vou pegar a outra assíntota aqui, que seria essa. E o que a gente quer calcular é justamente esse ΔN aqui, né? O desvio newtoniano da luz, certo? Para deixar melhor essa representação, eu vou copiar isso ali em cima. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Enfim, a ideia é a soma das energias aqui, né? A parcela da parte cinética, né? É muito maior do que a parcela da potencial. Então, fica fácil da gente ver que isso é um estado não ligado e a luz vai fazer justamente um ramo de hipérbole, né? Vai fazer uma trajetória hiperbólica. Então, só para a gente fazer a representação aqui, eu vou fazer algo assim, ó. Então aqui está o nosso Sol, vamos supor... Enfim, deixa eu desenhar assim, ó. Tá? Vou pegar aqui uma das assíntotas. A outra assíntota aqui. Certo? Ela viria de uma linha reta. Esse é o desvio que a gente quer calcular. Bom, aqui eu tenho dois ângulos que são iguais, né? Porque eu estou pegando essa assíntota e essa assíntota aqui, que são as mesmas, né? Ela vem de uma linha reta. Depois que ela passa pelo campo gravitacional, ela continua numa linha reta. Então, se eu chamar esse ângulo de beta, esse ângulo também é beta, né? E eu sei que, então, como isso daqui é uma linha reta, né? Deixa eu desenhar aqui em laranja para vocês verem. Eu estou pegando a assíntota aqui, né? Olha só. Isso aqui é uma linha reta. No meu caso, quase reta. Mas, de qualquer forma, a soma dos ângulos tem que dar 180, né? E 180 é π. Então, ΔN, que é o desvio da luz, mais 2β, tem que me dar 180 graus. Tem que me dar π radianos. Certo? Bom, dado isto, falta a gente descobrir então quem que é esse beta. Se eu sei quem é o beta, acabou o problema, porque aí eu sei quem que é o desvio da luz. Tem uma relação hiperbólica, né, já que a gente está falando da hipérbole, que é o seguinte. O cosseno do ângulo beta, desse cara aqui, ele é 1 sobre epsilon. Esse epsilon aqui, para quem não se lembra, a gente definiu ele como sendo a raiz, né, eu vou colocar assim, ó, de 1 mais 2m, 2m vezes a energia, vezes o momento angular ao quadrado, sobre g, mzão, mzinho quadrado, tudo ao quadrado, elevado a meio, né? Não vai dar para ver aqui, eu acho. Elevado a meio, ou seja, raiz. Dá para ver mais ou menos. Elevado a meio. O epsilon é a raiz disso, tudo bem? Bom, vamos substituir algumas coisas aqui nesse epsilon. Primeiro, o que a gente vai substituir é o seguinte. Classicamente, na mecânica de Newton, o momento angular é mvr, ou seja, massa da luz, velocidade da luz, raio do Sol, já que a gente está falando que a luz se curva quando passa pelo Sol, poderia ser qualquer estrela, tá? Tanto que a gente vai resolver para o caso geral, e aí depois a gente resolve para o caso do Sol, basta substituir a massa do Sol e o raio do Sol. Vamos lá então. MCR. Acontece que esse momento angular aqui, ele aparece ao quadrado ali, né? Então, de fato, o que eu vou ter é que epsilon é 1 mais 2m que multiplica L, e aí vai ser L quadrado, né? M quadrado, C quadrado, R grande quadrado, tudo isso dividido por G, Mzão, Mzinho ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Isso tudo elevado a meio.
raiz, né? E aí, ok. E aí eu vou fazer mais uma alteração aqui. Na verdade, esse m quadrado eu já vou juntar com esse m aqui para ficar um m ao cubo, né? Então eu vou ter aqui o meu epsilon, vai ficar 1 mais 2m ao cubo. Agora eu vou substituir a energia. A energia, ela era o seguinte: a gente fatorou um mzinho, né, que é a massa da luz, que multiplica c quadrado sobre 2, menos g mzão mzinho, sobre, menos g mzão só, sobre r, né? Já que a energia é isso, né, a soma da cinética com a potencial, eu vou substituir ali. Então vai ficar m, que multiplica, então deixa eu abrir até um negocinho aqui assim, agora sim, que multiplica mzinho, estou substituindo a energia, C2 sobre 2 menos G mzão sobre R, fecha aqui, e agora que multiplica C2R2, né, porque o M já juntei ali, que multiplica C2R2, todo mundo dividido por G mzão, mzinho quadrado, tudo ao quadrado, raiz, né, elevado a meio. Fechou? Cuidado para não confundir isso aqui é a expressão de cima, isso aqui é a expressão de baixo. Bom, vamos juntar esses caras então, né? Eu posso juntar esse m com esse m, vai dar um m à quarta, vai matar esse m à quarta. Deixa eu jogar esse denominador para cá, a gente vai ter o seguinte: epsilon é igual a 1 mais 2m3 vezes mzinho, dá um mzinho à quarta. Que multiplica, então, c quadrado sobre 2 menos g mzão sobre r, que multiplica c quadrado, r quadrado, tudo isso elevado a elevado a meio. Dividido, aqui eu vou colocar aqui, ó, dividido por, vou abrir esse quadrado aqui, então vai ficar g quadrado, mzinho quadrado com mzinho quadrado da mzinho à quarta, então fica g2, m grande de 2, mzinho à quarta, veja imediatamente que esse cara morre, e aí a gente fica então que epsilon é 1 mais... esse 2 aqui vai matar com esse meio também, né? É isto? Deixa eu ver aqui. Esse 2 vai matar com esse meio. Então, vamos lá. Só copiar aqui, ó. 2... Por enquanto, deixa eu fazer no passo a passo. 2. Esse c quadrado, r quadrado, eu vou trazer para cá. 2r quadrado, c quadrado, que foi o que sobrou aqui em cima, dividido por g quadrado, mzão quadrado, o mzinho à quarta matou. Agora sim, que multiplica... isso aqui é 1 mais, né? Peraí. 1 mais... Abre aqui. Isso aqui é o epsilon. 1 mais essa coisa toda aqui, c quadrado já coloquei ali, r quadrado já coloquei, sobre g quadrado, m quadrado. E aí falta multiplicar pelo cara que está aqui, que é c quadrado sobre 2 menos g mzão sobre r, né? E aí você vê imediatamente que, como eu falei, né, esse termo aqui é 10 a 16 e esse é 10 a 11, né? Então, isso aqui menos isso continua praticamente sendo isso, então a gente, por aproximações, a gente pode ignorar esse termo aqui, tá? Ignorar. Vou colocar ignorável. Por que ele é ignorável? Porque a potencial comparada com a cinética é muito pequena. É uma parte em 10 a 5, né? Então não faz diferença nenhuma. Não faz diferença alguma, perdão. Então a gente fica só com esse termo aqui. E aí o que eu vou ter então? Deixa eu até apagar aqui, a gente ocupar menos espaço. Como esse termo ele é ignorável, perto da energia cinética, c quadrado vezes c quadrado dá um c à quarta. C à quarta e tinha um 2 ali, né? Tinha um sobre 2. Então o sobre 2 mata esse 2 aqui. Fica isso, elevado a meio, ou seja, raiz, né? Agora, o que é 1 mais essa coisa toda? Bom, só a velocidade da luz à quarta já seria 3 vezes 10 a 8 elevado à quarta, ou seja, é uma coisa muito grande esse numerador aqui. O raio do Sol é 7 vezes 10 a 8, eu coloquei a aproximação ali, né? Então seria 49 vezes 10 a 16, também já é uma coisa muito grande, multiplicada pela velocidade da luz à quarta.
Ou seja, somar 1 aqui, ou subtrair 1, somar 1, não vai mudar nada. Então, 1 mais r quadrado c à quarta sobre g quadrado m quadrado é a mesma coisa que fazer r quadrado c à quarta sobre g quadrado m quadrado. Não vai mudar nada, né? Então esse é o nosso epsilon. É a raiz desse treco todo aqui. Bom, então epsilon é igual a raiz de r quadrado é r, raiz de c à quarta c quadrado, raiz de g quadrado m quadrado, gm. Encontramos o valor de epsilon. Se encontramos o valor de epsilon, a gente substitui aqui. Tudo bem? Dá para pegar o epsilon aí embaixo? Dá. Bom, então, isso que eu vou fazer, né? Vou apagar ali e vou substituir o epsilon. E aí a gente vai ter que fazer só uma expansãozinha em série de Taylor, que é tranquila. Porque como esse cara aqui, a gente só está interessado nele em primeira ordem, vocês vão entender por quê. Eu tenho a colinha aqui, eu posso apagar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar aqui então o que eu estou querendo dizer. Eu vou deixar essas relações aqui em cima. Tá legal? Só vou precisar dessa parte aqui. Agora. Tudo bem? O microfone tá... Eu tô com um microfone novo aqui, então eu não sei se tá fazendo alguma diferença ou não, tá, rapaziada? Peguei um outro microfonezinho para testar aqui. Talvez o corte fique meio estranho, então. Mas sei lá, vamos ver. E aí o que acontece? Para onde vamos agora? Para cá. Cosseno beta. Portanto, cosseno beta é 1 sobre epsilon. O epsilon a gente acabou de achar, deixa eu tirar isso daqui. A gente acabou de encontrar que o epsilon ele é rc quadrado rc2 sobre gm, né? Se o epsilon é isso, o cosseno de beta, que é 1 sobre epsilon, é o inverso disso. Então é gm sobre rc quadrado. Qual que é a expansão? Vamos lá então. Beta é o arco cujo cosseno vale gmzão sobre rc à quarta. C ao quadrado, perdão. Beta é o arcosseno disso. Beleza? Arco-cosseno, né? Não arco-seno. É o arco-cosseno disso. E aí a expansão em série de Taylor, que eu falei para vocês, é a seguinte. Se eu tenho θ, o arcosseno de θ vale π sobre 2 menos θ mais... Peraí, π sobre 2 menos θ mais θ cubo. Θ ao cubo sobre 3 fatorial menos... E assim vai, tá? Por que eu estou falando que a gente só está interessado no caso em primeira ordem? Porque em primeira ordem, olha só, a constante universal gravitacional é 6,67, né? Vezes 10 a menos 11. Eu acho que aquela hora eu coloquei vezes 10 a 11 sem querer. É a menos 11. Ela é bem pequena. Então, qualquer valor... E está dividido por uma coisa que é muito grande. Então eu não preciso extrapolar para o caso ao cubo. Só até aqui já está bom. O π sobre 2 menos θ. Por quê? Porque se eu elevar esse cara aqui ao cubo, ele vai ficar uma coisa tão pequena, mas tão pequena que não faz a menor diferença. Então, em primeira ordem, eu estou usando a expansão de Taylor justamente para pegar esse caso aqui, ó. O caso π sobre 2 menos θ já é o suficiente, dado um ângulo θ, né? Nesse caso aqui, o nosso ângulo é gm sobre rc quadrado. Então, se no lugar disso eu coloco aquilo ali, isso daqui, né? Eu tenho que o arcosseno, então vamos lá, vamos pegar aqui beta. O arcosseno, ele é arcosseno. Vamos lá aqui, ó. Beta é igual ao arco cujo cosseno vale gm sobre rc2, né? E isso, pela expansão de Taylor, é π sobre 2 menos θ, menos o ângulo, menos o argumento, né? Menos gmzão sobre rc quadrado. Achamos beta, ó. Beta é isto. Só que eu não quero beta aqui, né? O meu desvio newtoniano, ΔN,
ele é π menos 2 beta. Então, eu quero o 2 beta, né? Eu quero 2 beta. Se eu quero 2 beta, eu multiplico aquilo ali por 2. Então, 2 beta é igual a 2π sobre 2, que dá π, menos 2gm sobre r c quadrado. Tá legal? Se eu quero 2 beta menos π, eu somo esse cara negativo dos dois lados. Vai zerar aqui, vai aparecer um positivo aqui. Subtraio 2 beta dos dois lados, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Copiar aqui embaixo, aqui, ó. O ΔN, né, o desvio newtoniano, não é π menos 2 beta? Então, a gente coloca assim, ó. Π, passa 2 beta para lá negativo, menos 2 beta, é igual a, passa esse cara para cá, 2gm sobre r c quadrado. Mas quem que é π menos 2 beta? É o desvio de Newton, né? Então, o desvio da luz por um campo gravitacional é 2gm sobre r c quadrado. Foi difícil, mas conseguimos. Aqui está o desvio da luz num campo gravitacional qualquer. Esse aqui é o caso geral. Se eu quiser saber para o Sol, eu coloco aqui o raio do Sol e a massa do Sol. Veja que não depende da massa do corpo, não depende da massa da luz. Isso a gente já sabia. A massa inercial e a massa gravitacional, elas são as mesmas. Enfim, em módulo, né? Então, inclusive isso leva a gente para o princípio da equivalência, mas a grande coisa é que já era esperado que isso não fosse depender da massa do corpo, né? Depende só da massa do corpo que gera a gravidade, que no nosso caso é o Sol. Se você coloca o Sol aqui, tá dando para pegar ali? Tá. Se você coloca a massa do Sol, o raio do Sol, coloca a constante universal gravitacional, a velocidade da luz ao quadrado, você chega que o desvio newtoniano ele é de 0,75 segundos de arco. Ou seja, é um desvio muito pequenininho, muito pequeno. Você fala, mas a mecânica newtoniana, a gravitação newtoniana, ela está errada, né? Na verdade, ela não está errada. Ela descreve muita coisa. A relatividade geral vem para mostrar, na verdade, que a gravitação de Newton está certa. Só que ela está incompleta, né? Inclusive, se você quer saber, a gente vai calcular isso no futuro, né? Um futuro meio distante ainda um pouquinho, mas o desvio einsteiniano, né? O desvio calculado pela relatividade geral é 4gm sobre r c quadrado. Olha isso, é 2 vezes só o desvio de Newton. É quase a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, multiplicar isso daqui por 2, o desvio einsteiniano é 1,5 segundos de arco, o que significa, e isso aqui, né, é o resultado comprovado, porque lá na cidade de Sobral, né, no Ceará, quando teve o eclipse, foi exatamente esse valor que eles constataram de uma luz de uma estrela, né, que estava atrás. É complicado falar atrás, né, quando se trata de espaço, mas em relação a nós, estava atrás do Sol, ou seja, na prática a gente não conseguiria ver ela se a luz não se curvasse. O fato é que a gente conseguiu ver, e com essa precisão aqui, é um desvio muito pequeno, muito pequeno. Por que é muito pequeno? Porque a luz é muito rápida. Se a luz é muito rápida, ela passa no campo gravitacional, ela vai sofrer uma deflexão, né? Mas ela vai sofrer uma deflexão muito pequena. Se ela estiver passando perto de um buraco negro, as coisas mudam, né? Dependendo do quão perto ela passar, ela não consegue nem sair mais. Mas, enfim, interessantíssimo, demorou, mas chegou, né? Foram o quê? 5 aulas aí, só disso, gravitação de Newton, conseguimos passar por toda a mecânica newtoniana, gravitação newtoniana, e agora, olha só, seria interessante a gente ver a dimensão disso daqui, né? Você nem precisa substituir, fazer análise dimensional, basta você fazer uma coisa. A gente está falando de um ângulo, certo? Desvio sofrido pela luz é um ângulo. Eu coloquei ali 0,75 segundos de arco. É um certo ângulo que ela desvia. Então isso aqui tem que ser adimensional. Pega lá. A gente acabou de ver, né? Ou, né, no caso, acabou de ver porque eu vou juntar essas duas aulas, né? No gráfico aí da energia potencial efetiva, que a velocidade de escape, e isso eu acho que você até sabe, ao quadrado, ela é 2gm sobre r, não é? Pega lá, olha o que eu tenho aqui, 2gm sobre r.
Então eu vou falar que o desvio newtoniano é a velocidade de escape dividido por c quadrado. A velocidade de escape ao quadrado, perdão, né? Porque isso aqui é ao quadrado, dividido por c quadrado. Mas a gente viu relatividade especial, né? Eu espero que você tenha visto. O que é velocidade dividido por velocidade da luz? É o que a gente chama de beta. Então, o desvio newtoniano é igual a beta de escape, vou colocar assim, ao quadrado. Por que beta de escape? Porque tem a ver com a velocidade de escape. 2gm sobre r é a velocidade de escape. E a gente sabe que o beta é um parâmetro adimensional. Ele compara velocidades com a velocidade da luz. Então, de fato, né, isso aqui está correto, isso aqui é adimensional, né? Isso aqui a gente define como sendo beta. Beta é uma letrinha que a gente usa. Cuidado para não confundir com o ângulo que a gente estava usando aqui agora de pouco. Não é esse beta. Esse beta aqui é o ângulo que a gente... É a letra que a gente usa para fazer velocidade sobre velocidade da luz. Certo? Velocidade de um corpo sobre velocidade da luz. Então sim, não precisa nem substituir os valores aqui de fazer análise dimensional. Só você ver que isso daqui é a velocidade de escape. E quando você tem metro por segundo dividido por metro por segundo, tudo ao quadrado, isso é adimensional. Beleza? Só isso mesmo que eu tinha para falar. Então, nas aulas futuras, né, de relatividade geral, depois que a gente passar de teoria de campos, métrica de Schwarzschild e tal, a gente consegue calcular o desvio de Einstein aqui, beleza? Mesma coisa, mesma técnica, a gente vai ver, na verdade, que o potencial efetivo ele muda, tá? Não é a mesma coisa. Ele é um pouquinho mais... ele tem um pouco mais de termos do que o potencial efetivo newtoniano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.